coração. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Eliomar, o diretor nacional do Apostolado da Oração, do Movimento Eucarístico Jovem, a rede mundial de oração do Papa no Brasil. E nós hoje vamos conversar, já quase concluindo esse nosso mês de setembro, retomar o tema da intenção de oração do Papa que nós rezamos durante esse mês, onde o Papa nos pedia para rezar pelo fim da pena de morte, pela abolição da pena de morte em todos os países. Vamos, portanto, aprofundar um pouco mais sobre esse tema, à luz da Igreja e a mudança que temos acompanhado no decorrer dos séculos. Nos séculos passados, quando faltavam os instrumentos dos quais hoje dispomos para proteger a sociedade, para proteger a vida, e ainda não se tinha alcançado o nível que nós temos atualmente de desenvolvimento dos direitos humanos, o recurso à pena de morte se apresentava em algumas ocasiões como uma consequência lógica e justa. Aqui a gente não pode esquecer que a própria Igreja lançou mão disso. Até no Estado Pontifício se recorreu a esta forma desumana de punição, ignorando o que nós primamos, que é a vida, a misericórdia sobre a justiça. É por isso que na nova redação do Catecismo dá a entender que devemos assumir a nossa responsabilidade pelo passado e reconhecermos que a aceitação desse tipo de pena foi consequência de uma mentalidade de uma época mais legalista, voltada para as leis do que para o cristianismo, que tornou sagrado o valor de leis carentes de humanidade e de misericórdia. A Igreja não podia permanecer numa posição neutra, diante das exigências atuais de reafirmação da dignidade da pessoa. A reforma, portanto, do texto do Catecismo, no ponto dedicado à pena de morte, não é contraditória a qualquer ensinamento do passado. O Papa Francisco fez isso de propósito, porque a Igreja sempre defendeu a dignidade da vida humana. No entanto, no desenvolvimento harmonioso da própria doutrina, impõe a necessidade de refletir no Catecismo o fato de que, permanecendo firmemente a gravidade do delito cometido, a Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é sempre inadmissível, porque lesa, impede, atrapalha, mancha a inviolabilidade e a dignidade da pessoa. Ao mesmo tempo, o magistério e o ensinamento da Igreja acredita que as condenações perpétuas, que privam da possibilidade de redenção moral e existencial a favor do condenado e a favor da comunidade, são uma forma de pena de morte escondida. Deus é um pai que espera sempre o regresso do filho. Nós escutamos isso no domingo na liturgia, nas 3 palavras da misericórdia. Ou seja, Deus é um pai como o pastor que vai ao encontro da ovelha, como aquela mulher que varre a casa para encontrar a moeda que perdeu, como aquele que sai de casa para encontrar os 2 filhos, tanto o filho mais novo, que vai embora de casa, quanto o filho mais velho, que permanece na casa do pai. Então Deus é um pai que sempre sai de si e que espera sempre o regresso do filho, o nosso regresso, sabendo que o filho errou. O filho pede perdão, começa uma vida nova. Sendo assim, a ninguém se pode tirar a vida, a ninguém se pode tirar a esperança da sua redenção e da sua reconciliação com a comunidade. Como aconteceu no seio da Igreja, assim também é necessário no meio das nações, nas leis de cada nação, para que se assuma um compromisso semelhante. Pensar que no mundo ainda tem 55 países que aplicam duramente a pena de morte é muito duro. Os princípios tradicionais da justiça, caracterizados pela ideia do respeito dos direitos individuais e da sua proteção de qualquer interferência por parte dos outros, devem ser integrados como a ética do cuidado. No campo da justiça penal, implica isto uma maior compreensão das causas dos comportamentos, do seu contexto social, da situação de vulnerabilidade de quantos infringem a lei e do sofrimento das vítimas. E aqui é importante a gente olhar e considerar
Porque às vezes nós costumamos dizer que os delinquentes, os malandros, aqueles que são maus, nós temos uma cultura muito dessa no Brasil, achar que são sempre os pobres, né? Os empobrecidos que são ruins. É o pessoal das comunidades, o pessoal das favelas, o pessoal dos interiores mais pobres, mas nós sabemos que essa maldade está entranhada, ela não escolhe classe social, não. Então, do mesmo modo que um jovenzinho pode ser que de uma comunidade possa fazer o mal, um jovenzinho da classe média alta também consegue fazer o mesmo mal. Quem não se recorda daqueles 2 jovens filhos de classe média alta de Brasília que atearam fogo e mataram o índio lá no ponto de ônibus em Brasília há algum tempo atrás? Então, para a gente não pensar, né, que mal são só os pobres. Então, esse modo de pensar, inspirado muitas vezes na maldade nossa, nos impede de perceber essa ação de Deus na nossa vida que nos chama a ser bons. Portanto, é inspirado na misericórdia divina que nós devemos contemplar cada pessoa, cada caso concreto, na sua especificidade, e a não nos fazer guiar por números abstratos de vítimas e de culpados. Escutei esses dias uma candidata a deputada daqui da cidade de São Paulo propondo a castração química para os estupradores. Será que é isso que é devolver a dignidade às pessoas? O que falta muitas vezes é uma educação afetiva, uma educação sexual, para que não se chegue nessa barbárie. Mas a castração não vai resolver nada, né? Então, desta maneira, quando a gente se deixa, então, imbuir pela misericórdia de Deus, é possível enfrentar os problemas éticos e morais que derivam dos conflitos da injustiça social, é possível entender a dor das pessoas envolvidas, chegar a outro tipo de solução que não aumente o seu sofrimento. Podemos recorrer a esta imagem para explicar melhor sobre isso. Temos necessidade de uma justiça que, além de pai, seja também mãe. Os gestos de cuidado recíproco, específicos do amor, que é também civil e político, manifestam-se em todas as ações que procuram construir um mundo melhor. O amor pela sociedade e o compromisso pelo bem comum são formas excelentes de caridade que não se referem somente às relações entre as pessoas, mas também às relações sociais, às relações econômicas, às relações políticas. Podemos dizer que o amor social é a chave de um desenvolvimento autêntico. Para tornar a sociedade mais humana, mais digna da pessoa, é preciso reavaliar o amor na vida social, tanto a nível político, quanto econômico, quanto cultural. É neste contexto que o amor social vai nos levar a pensar em grandes estratégias que possam encorajar e forjar uma cultura do cuidado nos diversos âmbitos da vida em comum. O trabalho que desempenhamos faz parte desse esforço ao qual nós somos chamados. A Igreja está comprometida com o fim, com a abolição da pena de morte em todos os países e na construção dos acordos necessários para que haja uma mudança em todas as formas de punição cruel. É uma causa a qual todos nós somos chamados, homens e mulheres de boa vontade, e é também um dever para nós que partilhamos a vocação cristã do batismo. Qualquer que seja o caso, todos nós temos necessidades da ajuda de Deus, que é a fonte de qualquer razão e de qualquer justiça. O Papa Francisco nos diz que a vida humana é um dom que recebemos. É o dom mais importante, o dom mais primário. Fonte de todos os outros dons, de todos os outros direitos. E como tal, esta vida deve ser protegida. A pena de morte é, portanto, uma grave violação do direito à vida de cada pessoa. Assim, o Papa nos diz que o fato que cada vez mais países apostam na vida e não na pena de morte, ou até mesmo a eliminam completamente da sua legislação penal, isso é um fator muito positivo. Vamos, portanto, nos unir em oração com toda a Igreja, com o Papa que nos pede neste mês, e rezar
para que ninguém seja morto, para que ninguém seja privado de uma nova oportunidade de abraçar novamente a comunidade que feriu e fez sofrer. A ninguém seja negado o dom, a oportunidade de refazer o caminho, de voltar como aquele filho que deixou a casa paterna e depois de quebrar a cara, volta. Rezemos, pois, por todos os países do mundo onde já se aboliu a pena de morte e por todos os demais, para que as pessoas não morram desesperadas porque já não têm oportunidade de refazer o caminho. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana, que já será o próximo mês, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.